Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, nosso convidado é o vice-líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado estadual Guilherme da Cunha, do Partido Novo. Bom dia, deputado. Bem-vindo mais uma vez aqui à Rádio Super. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Thalita. Bom dia, ouvintes. Deputado. É um prazer estar novamente na Rádio Super. Prazer é nosso. Deputado, a gente quer falar com o senhor a respeito da reforma da Previdência, que é um assunto que está na ordem do dia na Assembleia Legislativa, um assunto amplamente defendido pelo governo. E eu queria perguntar para o senhor o seguinte: o senhor andou recebendo ameaças aí em função da sua atuação no que diz respeito à reforma? Acho que congelou a imagem do deputado Guilherme da Cunha. Acho não, pelo jeito congelou mesmo, porque ele está com a mesma carinha que estava quando nos deu bom dia aqui, e ficamos no vácuo ao fazer a pergunta ao deputado Guilherme da Cunha. A gente vai retomar esse contato com ele, são questões envolvendo a internet, obviamente, e você sabe como ficam essas questões, e a gente vai, portanto, retomar aí esse contato com o deputado para falar a respeito da reforma da Previdência dos servidores públicos estaduais mineiros, reforma que está em tramitação na Assembleia Legislativa. Tramitação essa que vai passar por uma pausa agora, inclusive, para que o assunto seja discutido com os servidores públicos estaduais, com as entidades de classe, e já existe, inclusive, até a tendência de que esse projeto seja fatiado na Assembleia Legislativa, né? Isso já foi defendido por alguns deputados, por algumas comissões, e esse projeto, inclusive, deve ser fatiado. Acho que a gente conseguiu reconectar o deputado Guilherme da Cunha, vice-líder do governo na Assembleia Legislativa, ele que é do Partido Novo. E, deputado, deu tempo apenas de dar o bom dia para o senhor, né? Mas eu perguntava o seguinte: o senhor recebeu ameaças em função da sua atuação na defesa da reforma da Previdência na Assembleia Legislativa? Conta pra gente. Não digo ameaças, mas recebi uma pressão muito grande, sim, por parte de servidores. Tenho recebido, na verdade, uma pressão muito grande por parte de servidores, e é bastante curioso, porque eu fico absolutamente aberto ao diálogo com qualquer que seja a pessoa, ainda que dela discorde absolutamente. Eu acho que é com o diálogo que a gente vai conseguir aprimorar o projeto, chegar na melhor solução para Minas Gerais. Mas ao invés de apresentar argumentos e apresentar sugestões ou críticas concretas ao projeto, o que eu tenho reparado são muitos servidores fazendo o que eu chamo de ameaça eleitoral, dizendo: se você votar a favor desse projeto, nunca mais terá meu voto, não vai se eleger de novo em 22, ou coisa assim. E isso eu acho muito triste, porque parte da premissa, e eu não sei se é porque a pessoa está acostumada com isso, de que os princípios e valores de um político, eles podem ir para uma mesa de barganha eleitoral, né? Eles podem ser negociados, esses princípios e valores, em troca de apoio eleitoral. Isso não é uma verdade para mim. E os princípios e valores nunca vão ser objeto de barganha com finalidade eleitoral. Eu vou votar no projeto de acordo com o que eu reconhecer que é melhor para Minas Gerais, e não de acordo com promessas de apoio ou ameaças de campanha contra. Neste caso, deputado, há muita discussão em relação à reforma da Previdência, inclusive sobre o fatiamento da reforma, que foi, essa decisão desse fatiamento foi adiada em uma comissão na Assembleia. O senhor defende que a reforma seria um ponto positivo para o servidor. E aí eu te pergunto, em relação ao fatiamento, seria mesmo a melhor forma de continuar essa discussão? O fatiamento já aconteceu, Thalita, na Comissão de Constituição e Justiça. Foi separada a parte previdenciária do projeto do restante, que incluía matérias sindicais e também do Estatuto do Servidor. Então, isso já aconteceu na Comissão de Constituição e Justiça. É válido, é parte do regimento da Assembleia, não tem o que questionar em relação a isso, a legalidade disso. Eu acredito que o ideal seria a gente estar discutindo o projeto em sua integralidade, porque ele inteiro é importante para Minas Gerais. E aqui eu quero fazer a ressalva, mais até do que é importante para o servidor, porque é um projeto que, trazendo maior equilíbrio para as contas do Estado, ele permite uma previsão maior de salários em dia, pagamento de 13º, né, e também de garantia desses pagamentos no futuro, mas o projeto é especialmente bom para o cidadão comum de Minas Gerais. Aquele cidadão que não é servidor público, que acredita que essa reforma não tem nada a ver com ele. Esse cidadão é hoje o principal prejudicado pelo sistema atual de previdência dos servidores públicos, e ele pode ser o principal beneficiário de uma reforma. E por que isso?
porque a conta da Previdência hoje, em Minas Gerais, ela tem um rombo de 20 bilhões de reais por ano. É como se cada cidadão de Minas Gerais tivesse que tirar do bolso R$1.000 por ano só para tapar o rombo da Previdência e destinar esses R$1.000 de cada cidadão, cada um dos 21 milhões de mineiros, unicamente para os cerca de 300 mil servidores inativos. Então, esse cidadão que paga essa conta muito, muito pesada e salgada, ele precisa de um sistema mais equilibrado para que doa menos no bolso dele, para que sobre mais dinheiro na mesa da família dele, no orçamento da casa dele, e que ele possa, sim, ter mais justiça na forma como são aplicados os impostos que ele paga, retornando para ele na forma de saúde, segurança e educação, ao invés de tanta parte ser unicamente destinado à garantia de aposentadoria de cerca de 300 mil pessoas. O deputado, na sexta-feira, a gente ouviu aqui o deputado Cássio Soares, do PSD, ele é relator da PEC, da reforma da Previdência, né? E ele sinalizou pra gente aqui que quer propor mudanças no relatório que ele deve apresentar do ponto de vista das alíquotas que ficaram nesse projeto enviado pelo governo entre 13% e 19%, e também quer propor mudanças, por exemplo, na questão que envolve o tempo de contribuição e regras de transição também para as aposentadorias no serviço público, em especial para regras de transição, até mais do que a questão de tempo de contribuição. O governo admite que haja alguma mudança ou aquilo que o próprio deputado considera como um aprimoramento no projeto? Olha, todo aprimoramento é bem-vindo. Eu confesso que Guilherme da Cunha, tenho zero problemas com esse projeto ser modificado para ser aprimorado. As premissas que eu acho que são importantes a gente considerar é a gente fazer uma reforma que garanta maior equilíbrio, né, para esse sistema, para a conta ficar menos salgada para o cidadão comum, ficar menos salgada para aquele cidadão que hoje está pagando a conta, e também para que a gente respeite os patamares mínimos constitucionais. Então, por exemplo, alíquotas. O governo optou por alíquotas progressivas que vão de 13% a 19%, com quem ganha menos pagando menos, quem ganha mais pagando mais. Há uma série de pessoas, aí, uma parte do funcionalismo, normalmente de salários mais baixos, que quer uma segmentação ainda maior, né, um fatiamento ainda maior de alíquotas, para que possa ficar ainda mais baixo para quem está nas faixas iniciais. Por outro lado, os servidores que estão nas faixas mais altas de remuneração têm feito pressão para que seja uma alíquota comum para todos, tal qual foi feito em 15 dos 20 estados que já fizeram a reforma da Previdência. O que a Constituição exige é que a média das contribuições dê pelo menos 14%. Então, a gente tem como paradigma as alíquotas federais, né, que vão de 7,5% a 22%, divididos aí, eu acho que, se não estou enganado, em 7 faixas diferentes de renda, seria uma solução dos sonhos para a gente, replicar o que já foi feito em nível federal. Mas seria impossível, porque aqui em Minas Gerais, a aplicação dessas faixas daria uma média inferior a 14%. Em relação a tempo de contribuição, ele está sendo reduzido na reforma. Não acho que isso vai ser modificado. E as idades mínimas para aposentadoria estão sendo aplicadas as mesmas que valem para todo e qualquer cidadão brasileiro. Eu acho que modificar isso para que fique uma idade mínima menor para quem é servidor público é trazer um privilégio em relação ao cidadão comum que não seria desejável. Então, essas modificações eu encaro dessa maneira, podem ser feitas à vontade, a gente pode discutir, respeitando os regramentos mínimos constitucionais, e a gente buscando também sempre olhar para o cidadão comum e não apenas para o interesse dos servidores. Deputado, da semana passada, o governador Romeu Zema deu uma declaração, estava até um pouco irritado sobre o protesto dos servidores na porta da Assembleia e falou que era uma forma ofensiva de dizer que os servidores não concordavam com aquilo que estava sendo proposto na reforma. A gente ouviu algumas entidades aqui na Rádio Super e muitos falam sobre a falta de diálogo. Faltou acertar com essas entidades, com esses setores responsáveis aí pelos servidores públicos, ou o senhor acha que houve diálogo, sim? Alito, o local para o diálogo acontecer é na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Se o governo escolhe unicamente as categorias de servidores para dialogar, a gente pode dizer que faltou diálogo com o restante da população que paga a conta, né? Então, se ele escolhe dialogar apenas com, digamos, os representantes da segurança pública, faltou diálogo com as outras categorias. Se resolve dialogar com profissionais da saúde, faltou diálogo com as outras categorias. A Assembleia é onde estão todos representados.
Então, quando o governo envia a proposta para a Assembleia, ele envia para que ali ocorra o diálogo, porque na Assembleia você tem representantes das categorias de servidores da segurança pública, da saúde, da educação, né, do meio ambiente, como também tem representantes, e eu me coloco nesse grupo, do cidadão comum, do cidadão que não tem lobby, não tem sindicato, né, dos 21 milhões de mineiros que pagam a conta. É o cidadão que, no fim das contas, né, ele vai ser lembrado quase que exclusivamente na hora de chegar o boleto ali, na hora de chegar a cobrança do imposto para sustentar o sistema. Mas ele quase nunca tem assento e tem voz na hora que as coisas estão sendo decididas. Na Assembleia, esse cidadão está representado. Então, o ideal, a meu ver, é que a discussão ocorra na Assembleia e não o governo escolhendo um ou outro grupo específico para discutir antecipadamente dentro de gabinete de palácio. A Assembleia é a casa do diálogo, é ali que essa conversa tem que acontecer e é lá que está acontecendo. Hoje, inclusive, começa um seminário para debater a reforma da Previdência, que vai de hoje até quinta-feira, né, na parte da manhã, na parte da tarde, com diversos setores envolvidos, com bastante diálogo, com diversas visões sendo apresentadas. O diálogo está acontecendo no lugar certo e na hora certa. Hora do bate-pronto. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Perguntas objetivas, respostas objetivas. Para começar, Combinado. reforma da Previdência. Essencial para Minas Gerais. É o projeto mais importante para o futuro do nosso estado. Fatiamento da reforma. Já aconteceu e não deve impedir que a gente discute e aprove o restante que ainda segue em tramitação. Ameaças eleitorais a deputados que votam a favor da reforma. É coisa de quem não me conhece, que imagina que meus valores e princípios vão para a mesa de negociação. Eles jamais irão para a mesa de negociação com base em barganha eleitoral. Servidor público. Servidor público precisa ter uma consciência muito relevante de que todo cidadão brasileiro passa por um momento de intensa crise e dificuldade e que ele também precisa fazer parte desse esforço para equilibrar o Estado e o país. Romeu Zema em uma palavra. Uma palavra? Sim. Ele é um cara brilhante. É o cara certo para Minas Gerais na hora certa. A gente não poderia ter alguém melhor para enfrentar toda essa crise. E o presidente Jair Bolsonaro em uma palavra. Ele é uma pessoa que está vivendo uma falta de rumo, de liderança. Eu diria uma pessoa que hoje está perdida no que deseja do seu governo. Deputado estadual Guilherme da Cunha, do Partido Novo, vice-líder do governo na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, um dos principais defensores da reforma da Previdência. Nosso convidado de hoje, mais uma vez aqui no Café com Política. Obrigado pela participação, prazer falar com o senhor mais uma vez, deputado. Eu que lhe agradeço, Rodrigo, agradeço, Thalita, a todos os ouvintes também. É sempre um prazer estar na Rádio Sul.